começando mais um Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e vocês devem estar se perguntando onde está o Moret Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. Agora são umas 7h15 da noite aqui no horário de Brasília, portanto mais de meia-noite em Jerusalém. Então eu acredito que o Theo esteja dormindo, porque ele deve ter aula cedo amanhã, né? Mas brincadeiras à parte, hoje o Theo não tá aqui com a gente, porque esse é um episódio especial do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E é por isso que eu tô hoje com duas convidadas super especiais aqui, a Anita Efraim e a Amanda Hatzira, que são duas das apresentadoras do podcast E Eu Com Isso, do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes já conheça o E Eu Com Isso, sei que muitos dos nossos ouvintes são ouvintes delas também, mas para manter a tradição, eu vou pedir para elas se apresentarem. Então, você pode começar, Anita, por favor? Oi, gente. Angela, obrigada pelo convite. Amanda, prazer estar com você mais uma vez, para variar, né? Além dos nossos encontros semanais e papos quase diários. A minha versão de apresentação no E Eu Com Isso é um pouco reduzida, hoje posso me alongar um pouquinho, mas enfim, eu sou a Anita, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista, trabalho com hard news, né? As notícias do dia a dia, nos últimos tempos cobrindo bastante a guerra na Ucrânia, né? Que é o que está quente agora. Apresentadora do E Eu Com Isso, também produzo conteúdo sobre o Santos Futebol Clube, o time que infelizmente eu torço e amo. E além disso, sou mestranda em comunicação política na Universidade de Chile. Morei no Chile por 2 anos, voltei para o Brasil no fim de 2021. E além disso, sou corredora amadora, maratonista, meia maratonista. Enfim, essa sou eu. Nas horas vagas eu não faço mais nada porque elas não existem. Também quero agradecer muito, Angela, pelo convite. É um prazer estar aqui no Torá com Fritas. Eu adoro a newsletter de vocês. Sei que a Anitta não é uma grande fã das newsletters, mas eu sou. Então, acho que essa conversa foi muito legal. Também, assim como a Anitta, vou alongar um pouco mais, mas não muito, minha apresentação. Bom, eu sou a Amanda, atualmente eu sou professora. Eu tento fugir dessa vida cruel que é a vida de professor no Brasil, mas essa função sempre me puxa de volta, tipo um fantasma, assim, à noite. E aí eu tenho dado aula ultimamente de História Judaica, num colégio judaico aqui de São Paulo. Minha formação é em letras, com especialização em hebraico, literatura judaica, sociedade israelense, e sou mãe da Maia, né? Isso é um fato importante sobre mim. Então, assim como a Anitta disse, eu também as horas vagas, elas não existem. Inclusive, eu invento horas extras todos os dias, porque ser mãe e mulher trabalhadora proletariada não é fácil no século XXI, nunca foi, na verdade, né? E é isso, acho que vamos falar sobre produção de conteúdo. Muito bem, muito obrigada por aceitarem o convite, pela presença para o bate-papo. Meninas, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou ouvinte assídua do E Eu Com Isso. E a ideia da nossa conversa hoje, né, eu tinha comentado com o Theo que eu gostaria de fazer um episódio especial pelo Dia da Mulher, né? E aí a gente ficou pensando o que não seria a versão rosa, vermelha no celofane de um episódio de podcast. Eu acredito que as nossas ouvintes pensem um pouco nisso às vezes, né? De, ai meu Deus, o Dia da Mulher tá chegando, vai vir uma telemensagem, um presente meio zoado da RH, uma rosa vermelha com celofane, um bombom. Então eu pensei em chamar pessoas que eu admiro pra falar sobre coisas que elas fazem bem. Eu acho que é muito legal a gente sempre pensar em chamar mulheres pra falar sobre coisas que elas fazem e não sobre como é fazer o que elas fazem sendo mulheres, né? Então, por isso que eu convidei a Amanda e a Anita hoje. Então, eu tinha preparado algumas perguntas pra gente direcionar um pouco melhor o papo, que vai ser sobre o que elas fazem muito bem, que é produção de conteúdo sobre o judaísmo pra internet. E aí, eu abri a caixinha de perguntas lá no Insta do Torá, também deixei um post no Twitter, pra que o pessoal pudesse mandar também as dúvidas que eles têm a respeito da produção de conteúdo. E vieram perguntas muito bacanas. Mas eu acho que vou começar com... Aqui eu já tinha planejado, que é... Vocês estão no ar há 3 anos já, né? Desde fevereiro de 2019. Então, a primeira pergunta que eu tenho é como surgiu a ideia do E Eu Com Isso? Acho que a gente vai ter aqui duas narrativas, né? Para contar essa história. Eu vou começar com a minha, depois a Amanda contar dela.
mas eu passei muito tempo sendo uma pessoa muito engajada na comunidade judaica, né? Cresci no movimento juvenil, etc. E existe um gap muito grande, né? Do jovem que sai do movimento juvenil e nunca sabe o que fazer da sua vida judaica, especialmente se você não é religioso, que é o meu caso. Sou extremamente secular. Importante essa informação. A secularidade é a minha religião, basicamente. E aí, e como jornalista, eu sentia muita falta de um bom conteúdo dentro da comunidade judaica, porque eu acho que o que era produzido há 3 anos, que muita coisa mudou, né, desde então, era muito asbarento, né, vamos colocar assim. Era bem chapa branca, produzido pelas instituições que teoricamente têm a função de representar a comunidade judaica, e também muito voltado para essa defesa incondicional de Israel. E eu, como não sou uma pessoa muito criada dentro de um ambiente judaico-religioso, mas que gosto muito de informação, sentia muita falta de algo diferente. E eu acho que naquele momento não existia nenhum podcast que falava sobre esse assunto. Estava começando o boom dos podcasts, né? Começo de 2019, eu já tinha vários, mas acho que nenhum sobre esse tema. E aí eu tava começando a conhecer o IB. E, na verdade, primeiro eu levei essa ideia para uma instituição da comunidade, e o que me falaram dentro foi: dificilmente a gente vai conseguir fazer um conteúdo crítico. Então, acho que o melhor caminho seria você procurar outro lugar. E aí eu procurei o IB. E dentro do IB tinha um projeto embrionário de podcast, mas acho que ainda não tinha nenhum jornalista envolvido para colocar um formato. Era uma coisa um pouco mais freestyle. E a Amanda estava envolvida nesse projeto e foi a pessoa que tomou frente junto comigo, né? Eu e a Amanda, acho que a gente passou, não sei se 2 anos, 1 ano e meio, só eu e ela, né, tocando o podcast. Enfim, essa é a minha perspectiva de como surgiu eu com isso. E aos poucos, o formato quase sempre foi igual. Agora a gente está tentando dar uma mudada pra gente não só ser questionadora, mas pra gente também falar mais no podcast. Talvez tenha dado para perceber um pouco mais isso nos episódios mais recentes. Mas enfim, ele quase sempre teve o mesmo formato e, na minha perspectiva, ele é um sucesso, porque ele é pioneiro, ele é duradouro e ele é uma referência hoje para pessoas que buscam conhecimento e conteúdo dentro da comunidade judaica. Vou dar outra parte aqui de quem estava do outro lado do processo, né? E foi bem isso que a Anitta trouxe. A gente tinha um projeto bem embrionário, inclusive tem acho que no Deezer ainda, esse primeiro episódio, que seria esse episódio piloto, de um podcast que a gente chamou de início de Oriente-se, né? Inclusive a ideia para o nome do nosso podcast, como ficou hoje, a Anitta trouxe já junto com a ideia do projeto dela. Uhum. E aí o Oriente-se, né, enfim, a gente acabou abraçando um formato um pouco diferente. E no primeiro projeto, como era um teste, né, ele era muito mais, estava ainda muito confuso, né, a forma como a Anitta falou, era muito mais um freestyle, assim. Então, um monte de gente ali participando, né, pessoa que conduzia ali, né, mediava um pouco, assim, a ideia era que mediasse os debates era a Marília Neustein, que é uma querida, trabalhou por muito tempo no IB. E aí a Anitta veio pra gente até trazer um olhar, assim, até um pouco mais profissional pra coisa, né? E eu acho que a gente foi construindo juntas, assim, esse formato, né? E hoje a gente que ainda tá em construção, né? A gente sempre vai nessa coisa da experimentação, vendo o que dá certo, vendo como que é o retorno, né? Você, Angela, que também produz conteúdo, a gente sempre fica ali de olho, né? Nos feedbacks e nos números e ver o que dá certo, o que não rola. E a gente tá entrando nessa nova fase, assim, até em termos de organização. No começo a gente tomava mais à frente, hoje a coisa tá bem mais estruturada também, em número de pessoas que participam. A Malca veio também para ajudar muito nesse sentido. A gente, há um tempo, também já tem um editor, que era uma coisa que não tinha no começo, era meio tudo a gente que fazia mesmo, né? Nossa. E agora com o editor dá um baita alívio. Deus abençoe o editor de áudio, viu? Sim, grandemente.
gente não vive sem o Alu. Não, e é maravilhoso, assim, você manda o material e vem um negócio lindo, maravilhoso, editado, isso já dá uma outra cara e mais tempo pra gente pensar na produção em si, né? Enfim, sim. A gente vai falar um pouco mais de organização, mas foi assim que surgiu a ideia. Foi uma união de várias vontades aí que se encontraram, acho que no momento certo. E só para complementar, acho que eu e a Amanda, a gente tem perfis de conteúdo bem parecidos, assim, sabe? E acho que uma coisa que faltava no podcast, que veio com a Malca, é essa visão um pouco mais religiosa, né? Porque a Malca é uma pessoa bem mais religiosa do que eu e a Amanda, cresceu num ambiente muito mais religioso dentro da sinagoga, né? Ela é da Shalom, e eu acho que isso também foi muito importante, porque projetos independentes raramente estão completos. Então, a gente vai conseguindo se complementar nesse sentido. Sim, com certeza. Aqui a gente tem uma mistura um pouco assim também. O Theo é uma pessoa mais religiosa do que eu. Bom, tá estudando pra ser rabino, né? E eu que sou mais secular, assim, né? Do que ele. Tenho minha religiosidade, mas não é tão aflorada. Não sei se aflorada é a palavra. Mas a gente tem... O editor a gente tem desde o primeiro episódio, o Alu com a gente, porque nenhum de nós dois saberia dar conta de editar os episódios, sabe? E a gente queria já desde o começo fazer uma coisa bem feita, porque para que quando as pessoas ouvissem fosse agradável, não ficasse aquele monte de né, uns silêncios, as gaguejadas, enfim. E aí a gente entrega a criança meio, né, suja, assim, e o Alu, né, a criança depois de passar a tarde inteira no tanque de areia, ele devolve, né, o episódio pra gente, a criança de banho tomado, assim, jantada já. A nossa sorte, assim, um pouco no começo foi que a Anitta já tinha experiência com rádio e eu venho do audiovisual também, trabalhei muito tempo em produtora, então a gente ainda tinha, assim, os skills, assim, ainda pra tentar dar um jeito nos episódios, mas se não fosse, mas é realmente ter um editor. É que acho também que quando a gente começou, assim, não era tudo mato, né, a gente não foi tão no começo assim, mas ainda tinha bastante podcast mais improvisado, digamos assim, um pouco menos profissional. Então, eu acho que foi com o tempo e com a profissionalização dos podcasts no geral que a gente começou a perceber algumas outras necessidades que a gente tinha. E a gente quis ter uma vinheta também. Eu lembro de falar com o Alu, ele gravava pra gente, foi ele que fez a nossa vinheta e tal, pra deixar já assim, a pessoa começa a ouvir, já sabe que tá começando, né? Você liga bastante, assim, já meio que começa a ouvir o Theo falar, né? Você tá começando. Bom, vocês disseram que a Malca entrou depois. Quanto tempo depois ela chegou? 1 ano e meio? Por aí. Por aí. Eu não lembro exatamente, mas acho que foi logo que começou a pandemia, assim, mais ou menos, um pouco. Eu já tava no Chile, foi um pouco depois que eu cheguei no Chile, então foi no meio de 2020, assim, 1 ano e meio, eu acho. E vocês apresentam sempre em duplas, né? Não em trio. E aí a pergunta que eu ia fazer é como vocês definem quem vai apresentar cada episódio? Tem a ver com afinidade com o tema ou disponibilidade de agenda? Os dois, né? Tem temas que não é tão comum que a gente faça questão, assim, eu faço questão de fazer esse episódio, mas pode acontecer, né? Mas essa semana, do Dia da Mulher, é um episódio que eu acho que tinha menos a ver comigo e mais a ver com a Malca e com a Amanda. Mas aí a Malca não tinha disponibilidade e eu tinha. Então, aí eu falei com a Amanda, né? Amanda, você pega esse roteiro porque eu não tenho nenhuma condição de fazer, né? Porque apresentar um podcast que consiste basicamente em entrevistar outras pessoas é também você aprender, né? Também você conseguir conhecimento. E como a Amanda falou, eu tenho bastante tempo de rádio, assim, na minha carreira. Eu amo rádio. Eu acho que muita gente, um podcast, ainda mais sendo 3 pessoas do mesmo gênero, a voz confunde. Porque você não fica o tempo inteiro falando, mas você vê que eu falo muitas vezes e aí me refiro a Amanda, porque aí o ouvinte sabe que é a Anitta que tá falando e não a Amanda. Ou quando eu vou perguntar alguma coisa no podcast, eu falo sei lá, eu tô falando, dando o exemplo da Amanda porque tá aqui, né? Mas, Amanda, o que você acha de não sei o que, não sei o que? Não sei o que a Amanda acha sobre isso, mas eu acho, porque você tem que dar essa diferenciada no ouvinte. E às vezes a gente tem 1 ou 2 entrevistados. Se a gente tivesse 3 apresentadoras e 2 entrevistados, são 5 vozes. Então isso confunde também o ouvinte. Eu, particularmente, acho excessivo. A gente abre exceções, né? Às vezes a gente coloca nós 3 e mais uma pessoa. Inclusive a gente tem
um episódio sobre feminismo dentro do judaísmo que é nesse formato, mas também porque não é o nosso trabalho principal, nem sempre é fácil conciliar a agenda. A Malca, inclusive, mora em Boston e tem fuso horário. Eu tava morando no Chile, em alguns momentos tinha fuso horário. A Amanda é mãe e isso dificulta muito os horários, então não é... A gente ama o podcast, é um projeto que a gente cuida com carinho, mas acaba não sendo a grande prioridade da vida de nenhuma. Então esse rodízio também é importante no sentido de dar um afogo para cada uma, para não virar um peso. Isso, e, enfim, essa maneira de definir quem faz o que é basicamente essa. Horários e... se eu amo muito um tema, faço questão, a gente fala, mas não é o mais comum. Isso das vozes que você falou é engraçado, porque há pouco tempo a gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes. Aí alguém falou, às vezes eu acho meio confuso porque eu não sei quem tá falando. Mas a minha voz é super diferente da voz do Theo, né? Pelo amor de Deus, gente. E é uma voz de mulher e uma voz de homem, assim. Porque isso eu consigo entender. Se são 3 homens falando ou 3 mulheres falando, é mais fácil de você confundir. Mas um homem e uma mulher, né? Então tem um vozeirão. Mas então, chegando na questão do tema, né, a gente recebeu umas perguntas a respeito disso e 2 pessoas mandaram perguntas sobre o tema e eu queria mandar um salve especial para uma dessas pessoas, que foi o Lucas. O Lucas foi meu estagiário num outro trabalho que eu tive. Achei super legal ele ter escrito. O Lucas e a Mariarte perguntaram sobre como é feito o roteiro. Então, os 2 perguntaram como surge o roteiro, quanto tempo demora para ser redigido, e a Mari perguntou como é feita a pesquisa antes da gravação. Acho que essa é a parte tensa, né, do processo, que é a produção. E assim, né, confesso que às vezes a gente cai numa desorganização, mas pensando aí no que seria o ideal, a gente tenta, né, ter um mínimo de antecedência para a definição das pautas. A gente tem uma reunião para organizar essas pautas, a gente tem feito no início, assim, antes de cada mês, a gente define as pautas do mês. Recentemente a gente fez essa pauta e já definiu os temas que vão entrar, que vão subir para o podcast do mês de março inteiro. E a partir daí a gente começa a produção, né? Às vezes a gente faz essa separação por afinidade, assim como para definição de quem grava ou não, né? Então, por exemplo, esse próximo roteiro eu vou pegar e já aproveitando que tá no meu planejamento de aulas aí, questão Purim. Então a gente vai casando, né? Conforme a disponibilidade de cada uma. Perfeito. E a definição dos temas aí depende. Às vezes o tema é definido pelo que está sendo assunto no momento, né, que se relacione com o assunto do podcast, né, ou alguns temas mais de gaveta. A gente tenta também ter um equilíbrio, assim, né, a gente está falando muito de antissemitismo e holocausto e conflito, e sei lá, temas muito pesados, e aí a gente, não, vamos falar um pouquinho aqui. Atualmente está difícil a gente não abordar esses temas, né? Daí a gente tenta também trazer, então a gente teve recentemente um episódio sobre judaísmo e mapa astral, enfim, sobre astrologia, então tenta dar uma equilibrada também, né, pela saúde mental também de quem está escutando e da nossa, que tá produzindo. E aí a gente tem um grupo, né, a gente resolve muita coisa pelo WhatsApp, né, quem não? E a gente joga ideias, tem outras pessoas também que estão ali, que ajudam a gente na produção, né, que também fazem parte do IB e que dão ideias, eventualmente, de pautas, de convidados, e aí a gente vai entrando em contato com pessoas que a gente acha que seriam legais para falar. Roteiro, assim, eu falando por mim, é muito assim, meio na loucura escrita. Não sei assim, eu levo tanto tempo. Então, assim, nas brechas do dia, eu sento para fazer um pouco, paro, vou fazer outras coisas, dou um banho aqui na criança, ou preparo uma aula ali, volto pro roteiro. Então, não sei dizer quanto tempo demora para fazer um roteiro, né? A Anitta talvez tenha uma organização melhor que a minha. É que eu não consigo parar e voltar. Isso é diferente, assim, eu preciso mergulhar. Eu preciso mergulhar naquele momento, assim, eu vou tirar, sei lá, meia hora do meu dia pra fazer isso. Vou sentar agora e vou fazer. Aí tem que escrever a introdução, né? A gente introduz o assunto e parte pras perguntas. Só uma coisa sobre essa questão de definir tema e tal. A gente conseguiu, né, essa nova forma de se organizar, porque por muito tempo isso foi um estresse, porque a organização, ela tira a atualidade dos temas.
porque você muitas vezes não consegue definir para a última semana de março um tema que vai estar super quente. Isso é um desafio, né, na minha opinião. Muito antes, assim, a gente acaba pegando, assim, só como referência umas efemérides. Então, a gente sabe que no fim, na última semana do mês vai rolar isso, vai ter uma lembrança disso ou daquilo, alguma coisa importante que dê para ligar aí questões da comunidade judaica ou Israel, enfim. E aí a gente consegue, mas claro que tudo muda, né? Planejamento, ele existe para não acontecer, né? Para ir mudando, mas para ter como referência a gente consegue, né? Como a Anitta falou. Por exemplo, né? Um exemplo de um episódio recente que, aliás, foi muito bem, mas que foi sobre o uso do termo apartheid para se referir a Israel. Foi algo que não estava necessariamente no planejamento, porque saiu o relatório das Nações Unidas, acho que foi. Da Anistia Internacional. Da Anistia Internacional, isso. Então, você não consegue planejar um mês antes, mas aquilo aconteceu e você precisa falar. Mas um episódio de Dia da Mulher, você consegue se planejar, porque ele é sempre 8 de março. Ou as festas judaicas, né? Você tem uma noção, né? Exato. Só pra, enfim, finalizar esse negócio de roteiro, uma coisa que normalmente a gente faz roteiro sobre temas que nos interessam. Então, o roteiro, ele é muito menos informativo e muito mais questionador. Então, eu pergunto coisas, pelo menos da minha parte, que eu quero saber sobre aquele assunto. Porque provavelmente eu, que não sou uma especialista em nada, né, do que tá no podcast, se eu chamei alguém para falar, o que eu quero ouvir daquela pessoa é talvez a mesma coisa que ocorra ao ouvinte. Óbvio que tem que ter uma pesquisa, tem que ter embasamento. Você não pode perguntar, sei lá, por que come matzá em Purim, entendeu? Mas, enfim, vai atrás de informações básicas e constrói ali um raciocínio. A gente tem mais ou menos uma noção de quantas perguntas a gente precisa, não um número, né? Mas tem um feeling ali até onde o assunto rende pra caber. A noção da duração do episódio, né? Assim, eu tenho um espaço aqui de 40 minutos pra falar sobre uma coisa, não vou perguntar talvez uma coisa tão esmiuçadamente, né? A gente tem uma resposta um pouco mais ampla sobre os temas. A gente define bastante, assim, na mesma maneira como vocês. Como isso, assim, Dia da Mulher, a gente sabe, todo ano dia 8 de março. Festa de Purim, é mais ou menos nessa época. O calendário judaico varia, né? Mas a gente já consegue entrar ali e sabe que é mais ou menos março. Pesach sabe que é mais ou menos abril. Então também a gente consegue se programar pra falar das coisas que vão ser o tema. E às vezes a gente precisa correr um pouco por fora quando aparece alguma coisa, né? A gente fez há pouco tempo um episódio com a Adriana Dias, pesquisadora, porque assim, tinha saído uma reportagem sobre crescimento de neonazismo no Brasil, apareceu no Fantástico, acho que no fim de janeiro, e aí, assim, eu assistindo, mandei pro Theo, falei, olha essa reportagem, que horror, a gente precisa falar do assunto, né? O nosso foi, a gente também gravou com ela antes do Fantástico, mas aí o gancho era outro, saiu uma reportagem com ela no Intercept, falando sobre um histórico de associações neonazistas do presidente da República, e aí esse foi o nosso gancho, então você vai achando os ganchos, eles são diferentes. Então, né? Aliás, ouçam esse episódio do IB com a Adriana Dias, é excelente a entrevista dela, e assustadora. E, na mesma medida em que é excelente, é assustadora. E aí a gente faz isso. Então tem coisas, quando foi de Tu Bishvat, nossa, a gente não se programou. Então a gente vai, vamos gravar. A gente solta a cada 15 dias, né, os nossos episódios. E aí de vez em quando aparece um extra, assim. E o que a gente tem são alguns episódios de gaveta, assim. Sai a cada 15 dias, mas a gente grava toda semana. Então tem alguns, assim, que estão gravados, sei lá, de novembro do ano passado e que ainda não saíram. Tem um que ficou super legal, eu achei, a gente falou sobre personagens judaicos nas novelas brasileiras, como eles são retratados. Putz, esse aí já tá ele já passou pro fim da fila umas 3 vezes, assim, de coisas que vão aparecendo. E, bom, de como é feita a pesquisa antes da gravação, no nosso caso do Torá, a gente define o que é o tema, como a Anitta falou, no nosso caso igual, de acordo com o que é o nosso interesse, mas também pensando em coisas que estão acontecendo, né? Então, sei lá, alguma festa judaica, algum dia de lembrança. E aí a gente vai muito atrás de assistir filmes a respeito do assunto para poder indicar no final, ou ler alguma coisa, ou procurar algum vídeo no YouTube que explique, ler alguma bibliografia, que daí em geral a gente indica também, né? E aí o Eduardo Redenbaugh, ele perguntou como é definido o tema do episódio.
Acho que isso a gente respondeu já, né? Falando ali antes. E aí ele pergunta uma coisa um pouco mais técnica, que quais são os equipamentos usados na gravação? Olha, a gente teve um tempo glorioso. Exato. A gente teve um tempo... Eu tenho um microfone aqui, tô mostrando no vídeo que vocês não vão ver, mas tenho. Mas teve um tempo glorioso, né, Amanda, em que a gente gravava no estúdio. E a gente gravou o primeiro ano, a gente gravou o primeiro ano inteiro no estúdio. Aí veio a pandemia. Nossa, era maravilhoso. Mas um sentimento de profissionalismo, né? Saudades. Era muito legal. Eu gostava muito de gravar no estúdio. Mas veio a pandemia e acabou impedindo a gente, né, de continuar. Então vai no fone, e todo mundo à microfone. Distância também. Eu acho que na época que a Anitta tava no Chile, agora a Malca tá fora também, acho que nem rolaria, mesmo sem pandemia, a gente gravar sempre no estúdio, todo mundo junto, né? Mas aí, com a questão da pandemia, realmente a gente ficou aí sem, né, acesso a equipamentos profissionais, e aí a gente vai se virando. Eu acho que isso trouxe também, acho que mais compreensão de quem ouve também, né? Porque eu acho que a galera que acompanha os podcasts sabem que a pandemia, ela atrapalhou nesse sentido, né? E eu acho que o pessoal até cobra um pouco menos. Possivelmente. Qualidade, né, de áudio, porque a gente faz como dá aqui em casa, né? Até tenho um gravador que serve de microfone, mas assim, honestamente, até montar um negócio e correr para gravar, a gente vai do jeito que dá. A gente usa o Zoom para fazer, estamos usando agora neste momento, também. Inclusive, para fazer a gravação. Não é o melhor, mas eu ainda tô penando para achar um outro, porque, por exemplo, tem outras ferramentas, mas que não dá para usar no celular. Aí você limita o seu convidado, entendeu? Também. Não. Tem o Zencastr, eu ainda não Então, mas o Zencastr é o que não entra do celular. Ah, putz. E fora que a probabilidade da pessoa usar o Zoom é muito maior, né? Do que você pedir pra pessoa baixar e instalar um negócio só pra gravar um episódio do seu podcast. Tem eu odeio quando me pedem pra usar, tipo, Discord, assim, que é uma coisa que se usa pra gravar. Eu acho ruim. Ele é o Microsoft Teams do podcast, né? Eu odeio Teams. Não vou nem falar sobre isso. Se eu tenho um ódio na minha vida, é o Teams. Também, eu uso pro trabalho, eu também não gosto. Odeio. Mas, enfim, né? Então a gente usa o Zoom. Eu tenho também um microfonão podcaster e aí eu deixo uma redundância. Isso é vício de mergulhadora. Uma redundância de segurança. Eu gravo o meu áudio no telefone. Eu deixo do lado gravando também. Tem gente que faz cabaninha, né? Pra gravar o podcast, põe cobertor. Eu lembro no começo da pandemia. Eu vi o pessoal da Rádio Novelo falando disso. O Bernardo Esteves, o Thiago Rogério. Gente, o nosso primeiro episódio, que foi um piloto que nunca irá ao ar, porque ficou gravado só a faixa de um de nós dois, eu não sei se só a minha ou só a do Theo, então ele tá perdido para sempre. Eu meio que tentei entrar no armário, assim, pra gravar e ver se melhorava o som. Eu falei, tá, eu tô me sentindo a Anne Frank, né? Entrando, me escondendo no armário aqui pra gravar. Eu falei, não, deixa, não vou na sala e por enquanto tem dado certo, assim. Uma cabaninha, acho que eu ia ficar um pouco claustrofóbica. E aí vem uma pergunta do Gabriel, que eu achei interessante, que ele, inclusive, é o nosso convidado do nosso último episódio, quando a gente falou sobre antissemitismo na esquerda. De novo, né, Amanda? Um tema que, enfim, estamos falando sempre, porque tem tido recorrência. Acontece. Que precisa ser falado, sim. Inclusive, a gente terá em breve esse mesmo tema. Já fica um spoiler aqui, mas, enfim, não tá dando pra desviar. A gente tentou ali, ó, sai daqui, antissemitismo na esquerda, mas não tá mais dando. Não tem como. Sim, quanto mais falar, tem que abrir espaço mesmo, acho que em todo lugar. É um tema difícil, é um tema desagradável de tratar, né? Porque tem isso também, às vezes podem achar que a gente acha muito legal falar de algumas coisas e, sei lá, eu preferia falar de mergulho na Laje de Santos, assim, que nem a gente tava falando aqui antes do início da gravação de podcast, do que ter que lembrar que existe antissemitismo na esquerda e que a gente tem que falar sobre isso, saber que existe, né? Enfim. Mas a pergunta do Gabriel eu achei bem interessante, a percepção dele e a pergunta a respeito, né? Que ele fala assim, como a gente pode fazer para furar a bolha da comunidade judaica? Porque ele fala que tem a impressão que só a gente, né, só a comunidade judaica consome esses conteúdos que a gente produz. Olha, vou dizer uma estratégia que a gente teve. A gente tem
no ar 156 episódios. É coisa pra caramba. É muito, porque o nosso não é quinzenal, é semanal. A gente até chegou, né, a pensar em um momento em ser quinzenal, de ter medo de esgotar os temas, mas é muito louco, né, Amanda, que a gente praticamente não pula semana, a gente no máximo fica, sei lá, 2 semanas entre Natal e Ano Novo, que é mais pra não desperdiçar o nosso conteúdo, porque as pessoas não ouvem, sim, do que qualquer outra coisa. Por favor, não façam um quinzenal, é um apelo, porque eu uso pra de manhã na quarta-feira limpar a cozinha. Ah, tá bom. Fica anotado aqui. É o meu estímulo. E a gente já deu pra falar de muita coisa, mas acho que uma coisa que a gente fez ao longo, principalmente no começo, né? Até foi a Mal que meio que abriu os nossos olhos pra isso, mas que a gente foi muito no básico. A gente teve uma série especial sobre tipos de linhas judaicas, a gente falou sobre ortodoxia, a gente falou sobre reformismo, a gente falou sobre conservadorismo, até sobre o judaísmo mais cultural. A gente tem temas básicos, assim, como o judaísmo vê a morte, o que é um casamento judaico, o que é sionismo. Então a gente foi muito no começo de tudo, não só no começo do podcast, no começo da temática. Então tem podcasts atemporais que são capazes de suprir curiosidades de pessoas que não somos nós. Eu acho que talvez isso seja muito legal. E a gente tenta também sempre traduzir as palavras difíceis e fazer as perguntas que para algumas pessoas que estão muito acostumadas com esse mundo são as perguntas idiotas, né? Vamos colocar assim, para que as pessoas consigam entender. Eu não acho que só a comunidade ouça o nosso podcast, porque se a gente tem uma média de 400 e poucos ouvintes por episódio, é impossível que todas elas sejam judias, né? Muito difícil, né? E eu acho que tem uma outra bolha que a gente furou, que é muito legal, que é a bolha do jovem judeu. A gente tem muito adulto da comunidade cinquentão, assim, que ouve o nosso podcast. Essa é uma outra bolha que a gente precisa furar, de não falar só entre os jovens, né? Às vezes isso é meio ruim, porque são pessoas que pensam muito diferente, e aí vem críticas e tal, e ninguém gosta de crítica, que alguém falar que gosta tá mentindo, mas ao mesmo tempo também é furar a bolha do jovem progressista que só fala o que quer, entendeu? Então, eu acho que essas são as duas bolhas que a gente se esforça pra furar. Alguns episódios furam e outros episódios nem tanto. Mas só pra dar um exemplo, né, quando teve eleição municipal, a gente fez aquele episódio sobre os judeus e o PSOL. E foi um episódio que teve muita reprodução. Porque dentro da comunidade tem uma bolha fechada para a esquerda e para o progressismo. E essa bolha também foi furada com esse episódio. E ao mesmo tempo tem um episódio sobre como o judaísmo vê Jesus, que também bombou. E com certeza não era de judeus ouvindo. Aquelas 1000 e tantas pessoas que ouviram não eram judias, a maioria. Então acho que a gente vai dosando assim. Sim, é muito do que a Anitta falou. E esses episódios, assim, mais essenciais, assim, sobre questões do judaísmo, via quase um guia dos curiosos, assim, algumas questões. Serve muito como material para estudo, né? Eu tenho uma professora, que foi minha professora na USP, a Marta Topel, que ela fala, eu sempre indico a série que vocês fizeram sobre judaísmo, sobre correntes do judaísmo para os meus alunos, curso de introdução ao judaísmo, lá da Letras. Então, é um caminho, as pessoas procuram mesmo para se informar, para conhecer judaísmo, para conhecer nessas questões assim, mais básicas, a partir do básico. Bom, a Anitta resumiu tudo, mas eu acho que essas são formas de furar essas bolhas não só para fora, mas dentro mesmo, como ela colocou. Porque porque a gente vê lá, a gente sempre tem os números das nossas plataformas, assim, acho que a maior parte dos ouvintes tem entre 24 e 35 anos, mais ou menos, então é uma faixa que são dessas pessoas justamente que às vezes estão nesse limbo, assim, também dentro da comunidade judaica, né, mas que fora também vem para conhecer. Acho interessante. E só para finalizar, eu comecei um raciocínio e não fechei, o que eu falei que a Malca abriu os nossos olhos é que a gente, em um dado momento, precisava começar a ser mais profundo, porque o básico já tinha passado, né? 150 e tantos episódios, 3 anos de conteúdo sobre o judaísmo, cultura judaica, Israel, as coisas se esgotam. Então hoje o nosso foco é se aprofundar. Tanto que em muitos episódios, né, Amanda, a gente fala sobre tal assunto que é uma parte, a gente já tem um episódio. Não, pode crer. Eu achei muito legal isso que a Anitta falou de furar a bolha dentro da comunidade, né? De passar de pessoas da nossa... Bom, da nossa idade eu ia falar, a Anitta é quase 10 anos mais nova que eu.
Mas, né, assim, dessa faixa etária entre 20 e 40 anos, assim, né? Que é um pessoal não mais adolescente, mas ainda jovem, em algum sentido. E isso é bem legal mesmo. E a gente teve um direcionamento parecido. Então, assim, o nosso primeiro episódio é Quem são os judeus? E é o episódio mais ouvido de todos. E aí o segundo episódio foi uma continuação disso. Aí depois a gente falou sobre ciclo de vida judaico. Daí falou sobre luto. Então também a gente foi kashrut, né? Foi falando de coisas que eram um pouco nesse sentido. Porque quando a gente teve a ideia de começar o podcast, né? Eu falei pro Theo, poxa, tem poucos, né? Falando sobre judaico. Porque assim, podcast tem do assunto que a gente imaginar, na língua que a gente imaginar, né? Aí eu falei pra ele, poxa, mas tem poucos em português, né? Eu conhecia de vocês, conheci o 5.8 da CIP e meio que só. Eu falei, poxa, eu acho que tinha campo aí pra gente falar, né? E tudo mais. E ter uma visão interessante, assim, da gente conversando e de falar de um judaísmo de uma maneira acessível pra pessoas que não são judias, né? Pra quem tem curiosidade. Que é uma coisa engraçada, assim, do judeu como ser exótico. Acredito que vocês já tenham passado por isso. Que em algum momento no trabalho, alguém descobre que você é judeu. Aí você vê na cabeça da pessoa ela pensando assim, nossa, mas eu achei que você era normal, né? Você é judia? Assim, não, mas você é tão normal, né? Você não usa roupa preta, não usa peruca, não tem cachinho, né? Tipo, e então assim, a gente queria muito dar um pouco essa desmistificada e contar disso e falar de uma visão aberta. Eu concordo com você, Anitta, quando você disse que era sempre muito institucional, né? Sempre uma linguagem bastante institucionalizada, do tipo, olha, é assim, tem desse jeito, você segue essa fórmula, e a gente queria ter um tom mais conversacional pra coisa. E assim, Ângela, acho que também a comunidade tem uma mania de ouvir sempre as mesmas pessoas, que são as pessoas que a comunidade gosta de ouvir, que são as coisas mais confortáveis, entendeu? Mesmo pessoas que são judias, mas que são menos ouvidas, elas estavam ali pra falar. Ou pessoas que não, assim, uma pessoa que eu conheci por causa do podcast e eu não conhecia é a Monique, por exemplo, que é uma pessoa que dá cursos, estuda e que produz muito conteúdo e que eu depois fui descobrir que não era tão ouvida dentro da comunidade. Tudo bem que eu sou de São Paulo, ela é do Rio e tal, mas é uma pessoa que hoje é uma referência pra mim e que muitas vezes quando a gente tem que fazer um episódio, enfim, sobre diversos temas, é ela que eu busco. A gente sempre tenta pegar, a gente hoje, depois de tanto tempo, né, acaba repetindo sim alguns convidados, mas é importante que a gente vá atrás de fontes que não são as mais agradáveis de ouvir, porque falam verdades inconvenientes. E isso não é uma crítica a ninguém, é uma realidade. E a gente busca também pessoas assim que são acadêmicos sobre determinado assunto e não necessariamente são judeus. Um que a Amanda trouxe recentemente, né, foi o Sarkissian para falar sobre o genocídio armênio. Quantas vezes na comunidade isso é falado, sabe? Sim, então, e é muito necessário que a gente converse. Exato. Né? E aí, fazendo a minha... Não sei se pode falar palavrão no Torá com Fritas, qualquer coisa vocês me editam. Não, a crítica social foda. Falar. É muito cansativo ver a comunidade tão dominada por homens brancos, mais velhos, e que ninguém mais tem espaço. Uhum. Eu acho que é revolucionário você falar com um judeu filiado ao PSOL. Eu acho que é revolucionário você falar com judeus negros, que foi Sim. um episódio que foi duro de fazer, assim. Eu pisei muito em ovos pra gente conseguir fazer um conteúdo desse tipo. Mas era muito necessário, até para as pessoas pararem de pensar que judeu é só quem estava dentro da hebraica no Rio de Janeiro no dia que o Bolsonaro falou mal de quilombola. Eu faço questão de falar que tinham judeus fora protestando. Eu quero sempre lembrar que essas pessoas existem. Não só trazendo elas no podcast, porque elas frequentemente vêm, pessoas que poderiam estar ali, mas que nós somos pessoas que queremos ouvir e dar esses outros lados. Então, eu acho que produzir conteúdo, produzir conhecimento é um ato revolucionário, especialmente no Brasil de hoje.
com certeza. Exatamente, né? Eu acho, até às vezes eu falo que o Hebraica é aquele meme e o PT e o Lula versão kasher, né? Porque vira e mexe, alguém joga ali a carta do mas e a Hebraica? Então não pode aparecer uma pessoa bacana, progressista ou que faça alguma coisa. Eu lembro, assim, isso vive aparecendo em posts, por exemplo, da Natália Pasternak, que hoje é uma das pessoas mais relevantes, sabe? Nesse momento político e de crise sanitária e de saúde, enfim, no país. E tem gente que aparece e, mas é judia, mas e o Hebraica? Uhum. Quem colocou esse cara no poder foram os menos de 200 mil judeus que vivem no Brasil. É a culpa da eleição, né? Desse presidente. A gente não tem quórum nem para eleger síndico de prédio direito, né? E o povo acha que foi a comunidade judaica que elegeu o Bolsonaro, assim, sendo que sabe-se que mais gente do que tinha dentro da Hebraica aquele dia tinha gente do lado de fora, enfim, né? O Michel German já veio aqui 2 vezes conversar com a gente, nas 2 vezes que ele veio ele falou a respeito disso, assim, né? É um tema que fica uma insistência, assim, um pouco maluca. Uma insistência um pouco maluca, também conhecida como antissemitismo. Sim. Sim, mas eu digo maluca no sentido de, tipo, gente, arruma outro argumento, né? Esse já foi. Tem tanto, né? Nossa, tem tanta coisa pra falar mal da comunidade judaica. Próxima. Arruma outro argumento, né? Fala mal do Luciano Huck. Ai, vamos, podemos. Eu acho ele chato. Né, assim, e a gente também gosta disso, de chamar pessoas distintas para falar de assuntos. Acho que a questão das verdades indigestas também é bom. E várias vezes eu proponho algum tema, daí a gente grava, eu mando mensagem pro Theo e falo, essa semana que a gente vai ser cancelado. E só pra dizer que a gente não só chama essas pessoas, a gente também chama os homens brancos mais velhos da comunidade. Tem muitos episódios com eles, porque a institucionalidade, também é importante, essas vozes são importantes, mas é só um equilíbrio, né? Não é nem só o campo progressista fora da bolha, nem só esses representantes sempre. A gente vai variando. Inclusive, acho que um marco do nosso podcast foi quando a gente conseguiu trazer o Cláudio Lotenberg num momento super tenso da Conib, né? Que tava todo mundo criticando a Conib e a gente trouxe ele para falar com a gente. Uhum. Eu acho que isso é uma grande vitória, enquanto onde eu vou procurar informação sobre isso, né? Uhum. E lá. Uhum. Por mais que essas pessoas se refiram a nós como as meninas do podcast, né? Que isso aí é uma problematização de se fazer. As meninas, somos sempre as meninas produzindo aí o podcastzinho do IB. A gente traz, as pessoas também têm espaço, né? Porque a gente preza muito pela pluralidade, né? Dentro do podcast. É isso que faz com que o conteúdo seja rico, né? Com que seja buscado, com que seja relevante, né? Porque se for para procurar essas pessoas falando, você pode mais facilmente no Google, no site da instituição, chegar. E aí é isso interessante também ver que essas pessoas são sim chamadas por vocês para serem conversadas, mas a pergunta que vai ser feita a elas não necessariamente é uma pergunta confortável. Isso é bacana também, né? De você conseguir... Mas é difícil, viu, Angela? Sim. Porque você tem que ser ousada sem ser inconveniente. Porque você não chamou a pessoa pra colocar ela num lugar desconfortável, sabe? Sim, pra você malhar, não chamou né? pra desrespeitar ela, sabe? Mas tem uma pessoa de dentro da comunidade que eu acho melhor não... Eu acho que eu vou até citar o nome porque é um prestígio. Uma pessoa com quem eu já confrontei muito, que hoje é o presidente da CIP, que é o Mário Fleck. Eu acho que eu não penso absolutamente nada igual ao Mário Fleck, mas ele é uma das pessoas que eu mais tenho respeito e admiração dentro da comunidade judaica. Porque ele é essa pessoa, entendeu? Ele é uma pessoa disposta a ouvir as perguntas. A gente ainda não chamou ele pro podcast, mas quem sabe, né, um dia a gente não acha esse momento. Mas é uma pessoa que ele tem o conhecimento suficiente para ouvir as perguntas que são desconfortáveis, mas que você sabe que ele se importa tanto com a comunidade que ele é uma referência. E é isso que eu acho que a gente sempre busca ser, né, Amanda? Ser referência enquanto a gente não é tão agradável assim, mas também não desagradável, digamos assim. A questão é que às vezes algumas pessoas podem pensar em ser desagradável ou desconfortável e linkar isso, assim, associar isso a ser grosseiro, a ser desrespeitoso, a ser muito inconveniente, invasivo com a pessoa. E não necessariamente
Exatamente, né? Assim, você pode fazer uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida, mas de uma maneira tranquila, assim, né? Que não fira a integridade de quem você tá conversando. E é uma coisa que a gente, como entrevistador, como comunicador, assim, você não quer ferir a integridade da pessoa com quem você tá conversando, porque isso afasta futuras entrevistas, né? Vai falar, não quero ir conversar com aquela Ângela do Torá com Fritas porque ela é chata, porque ela foi grossa com fulano, porque ela é estúpida, né? Isso é, sei lá, a gente não quer de jeito nenhum colocar as pessoas nessa situação, né? Bom, acho que posso passar para a próxima pergunta, que foi da Adriana Dias, que já sentou nas duas bancadas, né, no Eu Com Isso e no Torá. E eu achei a pergunta dela muito bacana, que ela fala assim, como a gente pode falar sobre judaísmo de uma maneira não proselitista, mas que seja interessante e desafiadora? Aí uma pergunta difícil pra gente. É difícil, mas acho que é algo que a gente busca constantemente, assim, né? Quando a gente tá pensando nos conteúdos que a gente produz. Primeiro, é um assunto que você já trouxe aqui, Ângela, que é desconstruindo, né, esses judeus imaginários, que é o que a gente fala sempre, né? Que é desconstruindo esses estereótipos. Que eu acho que todo proselitismo, ele parte de uma idealização nem sempre boa ou positiva sobre um grupo, um povo, uma cultura, né? E eu acho que, primeiro, fugindo das narrativas únicas, e narrativas únicas geralmente são as narrativas fáceis, são repetidas até o esgotamento, então buscar a pluralidade das narrativas, né, sobre e perspectivas diferentes sobre judaísmo. Eu acho que judaísmo não existe, não pode existir no singular. Eu acho que judaísmo é sempre no plural. Então, eu acho que partindo daí a gente já não tem como ser proselitista se você fala de judaísmos, né, antes de mais nada. E trazendo a complexidade que o assunto pede, que é colocando, né, esfregando na cara de todo mundo as contradições, que são muitas, que existem e que é parte, assim, mais do que do judaísmo, do que é ser humano. Eu acho que mesmo quem gosta, né, de vestir as tarjetas e rótulos do que quer que seja, você não pode não ter incoerência. Eu acho que tudo que envolve complexidade envolve contradição. Eu acho que o judaísmo, para mim, é muito isso, é contradição. É eu ser, ao mesmo tempo que eu me considero secular, eu tenho uma mezuzá na minha porta, nas portas aqui da minha casa, que ao mesmo tempo em que eu dou aula em escola judaica, minha filha não está no colégio judaico. Então, são contradições que estão presentes na vida e que tem que estar presente nas discussões que a gente leva também, porque elas existem. Eu acho que não ter respostas, né, o certo, sempre que a gente fala de judaísmo, eu acho que a gente mais tem que questionar e fazer perguntas do que trazer respostas prontas também. Eu acho que é uma forma, né, para que a gente olhe para o judaísmo e entregue, né, que a gente produz de uma forma que seja mais interessante para quem escuta a gente, pensando no podcast. E eu acho que o desafio, ele está justo aí, em aceitar que você parte dessas contradições todas que existem em tudo que é judaico. Eu acho que é um pouco disso, um pouco por aí. E também mostrar que tem tantos judaísmos dentro do judaísmo para a pessoa ficar confusa mesmo, entendeu? Acho que a gente assim, foge o quanto a gente pode da idealização de qualquer assunto, seja judaísmo, seja Israel, tudo, né? A gente sempre vai no caminho contrário. Por exemplo, a gente fez recentemente um episódio sobre Rabado, que é talvez a maior linha judaica que tem, né? Mais adeptos, assim, não sei, tô chutando, não sei se mas o Rabado tá no mundo inteiro. Rabado é a nossa igreja universal do reino de Deus, entendeu? Dentro do judaísmo. É sério, onde você pisa tem um Rabado. Não, se tem pra judeu, você tem ter Rabado. uma ideia, quando eu morava em Koh Phi Phi, na Tailândia, que é uma ilha onde não entra carro, eu lembro que foi, acho que Hanukkah ou foi Yom Kippur, um desses dois feriados. E aí eu lembro que eu comentei com o Theo, aí ele falou, mas vê se não tem um Rabado aí perto. E tinha. Não em Phi Phi, né? Mas tinha em Phuket, que é a ilha grande ali perto. Ele falou, vai. Eu falei, não vou no Rabado da Tailândia, pra mim é demais. Mas... Então, Mas tem. E assim... o episódio da minha perspectiva, né? E é tudo lindo, o discurso do Rabado é lindo, é super, né, interessante. Quando bate na questão da mulher, pra mim é um passo atrás, entendeu? Porque a ortodoxia tem sim uma outra visão sobre a mulher que não é a minha, que pra eles é a mais adequada, pra mim não é.
Então, assim, é lindo, é maravilhoso. Hoje, depois que a gente fez esse episódio, eu tenho muito mais capacidade, humildade, vamos colocar assim, de assumir que mesmo não sendo pra mim, o Chabad é uma linha que vê o judaísmo de uma forma linda. Mas ele não é perfeito, ele esbarra nisso. E eu acho que isso vai em todas, entendeu? Porque se você vai falar de reformismo, talvez você também caia numa pergunta importante. Mas será que assim a gente vai levar o judaísmo pra frente, sei lá quantos séculos? É uma pergunta. Então eu acho que essas questões, como a Amanda falou tudo, as contradições de cada pilar do judaísmo, isso faz com que não seja, nada pareça perfeito. E só pra finalizar, acho que o nosso objetivo é sempre dizer: o judaísmo existe, os judeus existem, nada disso é perfeito, mas a gente não quer estereotipização nem pro bem nem pro mal. A gente está apresentando fatos e questionando essa forma de existir. Então, sempre fugindo disso, né? Porque não tem nada mais maravilhoso em uma religião do que na outra. As coisas são o que elas são e cada um se identifica ou não. A judeofilia tá tão perto do ódio aos judeus do que as pessoas imaginam. Tá bem de mão dada, né, eu acho. O filosemitismo, né? Tá bem de mão dada com o antissemitismo, assim. E me assusta cada vez que eu vejo alguém fica sabendo que eu sou judia e daí vem esse filosemitismo e você fala, não precisa tanto também. Tá bom, assim, um braço de distância. Mas eu acho que sim, nessa esteira de pensar, mostrar a diversidade que existe dentro da religião judaica, né? Então, esses diversos judaísmos, e aí dentro de cada um desses judaísmos, a diversidade que existe das pessoas que estão ali, né? Eu tava até conversando com o Theo sobre isso esses dias, e a gente falava da questão das correntes e tal, né? E que, assim, faz mais sentido que instituições sejam orientadas por uma corrente, né? Então você diga que uma sinagoga é reformista, uma sinagoga é conservadora ou ortodoxa, e as pessoas que congregam ali têm alguma identificação com essa denominação, mas que são ali dentro livres para, assim, aceitar coisas que agradam e não necessariamente seguir coisas que desagradam, e identificar as coisas boas e as coisas não tão boas que estão ali dentro, né? E eu acho que um jeito também de falar sobre judaísmo de uma maneira não proselitista é falar de uma maneira como um pouco uma curiosidade histórica, do tipo assim, festa de Purim, que é o episódio que vai vir na sequência desse nosso agora, né? Não, o que a gente celebra nisso? Por que existe essa festa? O que se come, né? Porque festa judaica sempre tem uma comida associada a ela. Então assim, o que se celebra? Tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer. É o resumo de qualquer feriado judaico, né? Tirando Rosh Hashanah e Yom Kippur, qualquer festa pode ser descrita com esse resumo. Mas então é pensar isso assim, mas por que se celebra isso? Quando isso aconteceu? Em que contexto histórico isso foi? O que se come? Canta-se alguma música? Tem alguma roupa diferente que usa, né? Que nem Purim usa fantasia, né? Esse tipo de coisa, tem uma cara de carnaval, assim. Então também acho que associar com coisas que as pessoas conheçam, isso também é uma coisa que aproxima, né? Você conseguir fazer conexões com coisas que você conhece, com coisas que são importantes pra você. Isso também, acho que acaba não sendo uma maneira proselitista, mas que engaja, né? Porque a pessoa vai falar, não é tão diferente de mim assim, né? Olha só, judeu também casa, né? Olha só, não, né? Fica triste quando alguém morre. É assim a questão do luto. E essa questão de desmistificar a estereotipização, né? Porque tem muito, e a gente vê em algumas denominações religiosas umas pessoas meio de cosplay, assim, de judeu também, né? Do tipo, como é viver? E esses dias eu tinha visto um negócio que falava assim, era um curso, viver como um judeu. Aí eu falava, bom, eu acordo, sei lá, 6:30 da manhã, aí eu vejo aqui em casa, eu tenho 2 gatos, aí eu vou ver se os gatos estão bem, se tem comida, tomo uma água, daí eu vou fazer um café da manhã, tem dia que eu faço exercício, tem dia que não, né? Depois eu tomo um banho, tomo café, tomo um banho, me arrumo, trabalho, né? Quando não tinha pandemia eu pegava um metrô, ia até o escritório, agora eu fico em casa. Depois na hora do almoço eu almoço. Eu acho isso muito engraçado. Eu acho que isso entra nessa questão proselitista, filosemita, né? Então, como viver como um judeu? Gente, respira, toma banho, liga, manda uma mensagem para... Alcance a mentalidade judaica para prosperar.
Eu preciso fazer esse curso da cabala do dinheiro, né? Tem isso também. Eu queria muito fazer um episódio sobre isso com o Theo, do segredo da prosperidade judaica. Mas se você descobrir, você me conta, tá? Não, com certeza. É porque a gente passa muito tempo planejando a dominação mundial e não tem tempo para fazer essas coisas, né? Pois é. Né? Então, daí não tem dinheiro, não tem tempo para ganhar, né? Todo esse dinheiro. Mas também fica a questão, né, Amanda? Como que a gente vai dominar o mundo se a gente não tiver dinheiro? Também entra daí nos paradoxos, né? Cara, eu queria muito que alguém me convidasse pro plano de dominação mundial, mas até o momento tô fora. Eu queria só o do enriquecimento mesmo. A dominação mundial vai dar muito trabalho. Não, mas acho que vem o dinheiro junto, entendeu? Se esse for o preço, tá tudo bem. Eu queria só o dinheiro, sem esforço. A questão da dominação mundial... Talvez seja melhor. Imagina, você vai ter que falar com o Putin. Religião, judeu, 100 mil na conta bancária. Era isso que eu queria. Por que ninguém inventou isso ainda? Francamente. Não é? Vamos registrar esse protesto? Registrar. Poxa, mas enfim. Bom, acho que com isso a gente chegou na última pergunta que tinha sido recebida pelos ouvintes. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, meninas, sobre produção de conteúdo? Alguma coisa, talvez falar de alguma outra rede social? A gente não usa muito, né, Amanda? A gente fica mais assim no podcast porque a gente tem o IB por trás. A gente é um braço do IB. O IB tem muitas coisas além do podcast. O podcast faz parte do IB, né? O que eu acho muito legal, porque você fortalece... Eu acho que o nosso trabalho fortalece o IB fortalece o nosso trabalho. E é uma instituição que, na minha opinião, a comunidade precisava muito. Precisa, né? Mas precisava no sentido de que não existia e agora existe. Mas o que eu acho é que você consumir conteúdo, mesmo que você esteja fazendo isso de uma forma, aspas, aqui mais passiva, é você também se manter judeu. Porque a assimilação, ela é uma realidade. E quando você coloca o judaísmo na sua vida, seja da forma que for, assim, produzindo conteúdo, porque eu acho que, para mim, produzir conteúdo me afastou da assimilação, ou seja, consumindo conteúdo, é uma maneira de você estar ativamente sendo judeu, falando sobre ser judeu, lembrando do que tem no judaísmo e na comunidade judaica. Problematizar o judaísmo é a essência de ser judeu, basicamente, né? Então eu acho que isso é importante. Eu tenho muito medo, assim, da assimilação. Eu acho que é, sim, a grande preocupação que todo judeu deve ter. E se eu puder, eu sei que quem tá ouvindo aqui o Torá com Fritas todo esse tempo até o final provavelmente tá buscando combater a assimilação, se for judeu, né? Tá buscando combater a assimilação, mas sei lá, recomenda um podcast que você gosta para um amigo, puxa um papo sobre isso, fale sobre isso, porque eu acho que a intelectualidade judaica, que é uma lenda também, mas que tem intelectuais judaicos, ela é uma forma também de combater a assimilação. Acender as velas de Shabat não é a única forma de você se manter judeu. O conhecimento é uma herança importante do judaísmo que, na minha opinião, está cada vez mais distante, mas a gente está aqui para combater isso. Então, conhecimento é também judaísmo. Esse é meu recado final. E não deixem as mesmas pessoas resumirem o que é a comunidade judaica para vocês. Institucionalmente, é verdade que a comunidade judaica é muito dominada pelas mesmas pessoas, que são mais do campo da direita, que normalmente são homens, que normalmente são brancos, mas tem alternativas, e são velhos, são normalmente 50 a mais. Mas tem alternativas, né? No futuro eu quero ser uma velha branca no comando de alguma instituição judaica, mas pelo menos eu vou ser mulher e de esquerda. Então, quem sabe? Estamos plantando as sementinhas para que o futuro não seja igual ao presente. Muito bem. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. A Anitta disse tudo, mas a gente também, né? Eu acho que a assimilação é uma questão importante, né? Que sempre bate a porta e a gente sempre pensa, né? Ainda mais quando a gente vai seguindo aí o ciclo da vida judaica e se casa e constitui uma família ou se afasta ou não da comunidade. Para mim, o podcast ele foi muito importante nesse sentido. Teve uma época da minha vida que o podcast era praticamente meu único vínculo com a comunidade judaica. Né, pensar em todos esses temas, né, problematizar, questionar, que é o que a gente faz muito sempre, foi algo que me trouxe de volta assim, para esse mundo. E é isso. Recomendem, né, esses conteúdos para amigos e
busquem conhecimento, né? Já diria ET Bilu. O sábio ET Bilu. O sábio ET Bilu. E acompanho o IB nas redes sociais, eu sempre estou acompanhando também o Torá com Fritas, inclusive, né, pelo e-mail, né, que eu sou uma pessoa, assim, às vezes uma velhinha confusa com a tecnologia, que gosta de uma comunicação mais low profile, então acho muito interessante também para quem gosta. E é isso, muito obrigada, Ângela, eu adorei o nosso papo, acho que também ajuda a gente a olhar um pouco pra gente, porque na correria a gente acaba não ficando tão preso à estrutura, né, à pressão ali da estrutura. Foi legal, assim, a gente conversar sobre o nosso podcast também, pra gente até ampliar o nosso olhar, isso ajuda a gente pensar nos próximos passos, então achei bem legal o seu convite. Que bom, eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado, da gente poder ter essa conversa. Acho que foi uma conversa muito rica para entender como a gente pensa o judaísmo, como pensa em como manter isso ativo. Eu concordo com tudo que a Anitta falou, assim, de quando a gente, né, e agora você também, Amanda, de que isso a gente se conecta com a comunidade, né? Eu andava mais afastada também e percebo que, assim, tendo esse compromisso semanal, assim, com o Theo, né, de sentar e gravar e pensar e estudar, né? Eu vou procurar um livro, vou procurar um filme e assistir para poder indicar, para poder ver o que falam, o que em outros lugares é falado, né? Outros lugares geográficos mesmo, né? É falado sobre o judaísmo, como é visto, como é encarado. Isso é muito legal. E a Amanda falou, eu sou uma velhinha confusa com tecnologia. Eu sou um pouco também. O Theo outro dia comentou alguma coisa de TikTok. Eu falei, eu não vou abrir canal de TikTok. Não vou fazer dancinha. Eu, no máximo, faço um Reels de comida, assim, pra pôr no nosso Instagram, né? Eu, por muito tempo, tive um blog chamado Manual da Dona de Casa, em que eu publicava receitas. E aí eu gosto bastante de cozinhar, né? E aí isso é uma coisa legal também, que me conecta bastante com o judaísmo. Fazer receitas, buscar referências, né? De culinária judaica, de diferentes culinárias judaicas. Teve um ouvinte, até o Eduardo, ele perguntou, e tem a chance de vocês fazerem o podcast em vídeo, né? Como agora tá na moda? Não. Eu sou absolutamente contra também. Eu também. Assim, de minha parte, não. Inclusive, porque em geral eu gravo. O nosso dia de gravação é domingo, 8 da manhã. Ninguém quer me ver no domingo às 8 da manhã. O Theo vê que a gente já tem intimidade, né? Como diz um amigo meu, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Então, não. Podcast em vídeo, pra mim, é não. Eu concordo com a sua posição. Mas para podcasts no geral, eu digo sim, minha mídia preferida. Amo. Apoiem os podcasts. Exatamente. Já vou fazer o jabá aqui do Torá com Fritas. Entra no Catarse. Apoiem o Torá com Fritas. Ouçam os podcasts que vocês gostam na Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo. E divulguem, porque às vezes a gente não faz, né? Às vezes não, né? Ninguém que faz podcast, quase ninguém faz por dinheiro, faz porque gosta. E gostar, a gente precisa de números bons e prestígio, se sentir importante. Então, ajudem a gente a se sentir importante e relevante. Manda uma mensagem falando que vocês acham a gente legal. É isso. E, bom, se quiserem ver a gente em vídeo, uma vez por mês, eu e o Theo fazemos uma live com os apoiadores do podcast. Então, por 1 hora, a gente conversa em vídeo com os apoiadores. Tá aí a sua chance. Fica aí a chance. Tá aí a possibilidade, catarse.me/Torá com Fritas, né? E aí, com isso, acho que a gente já pode encerrar o episódio. E eu sempre gosto de perguntar pros nossos convidados se eles têm alguma recomendação de filmes, livros, enfim, nesse caso, produtores de conteúdo, ou podcasts, enfim, canais de YouTube. Olha, eu vou começar uma coisa judaica e uma não judaica. Eu comecei a ler esses tempos o livro Quem Traiu Anne Frank, teve uma matéria no Fantástico sobre o assunto. Ainda não estou tão avançada no livro, mas tenho gostado bastante da proposta. Uma outra visão, a gente inclusive tem um podcast, um episódio do nosso podcast sobre o Diário de Anne Frank, né? Por que ler ou reler o Diário de Anne Frank? E enfim, agora estou lendo esse livro. E a minha dica não judaica é sobre um podcast que eu amo, a Amanda sabe, acho que fui eu que enchi o saco dela até ela ouvir, que é o Vida de Jornalista,
do Rodrigo Alves. Adoro o Rodrigo, admiro ele. E o que eu mais gosto é quando ele faz a série Memórias. E estamos em meio aí a mais uma série Memórias que ele conta histórias de grandes coberturas do jornalismo. É um baita de um podcast. Sou fã demais. É muito legal mesmo. Eu ouvi recentemente um episódio sobre o Césio 137 em Brasília, que eu acho uma história... Goiânia, né? Que é uma história louquíssima, né? E é uma história que me chama sempre muito a atenção, assim. É excelente o Vida de Jornalista. Sim, eu reforço, né, o convite aí para ouvir o Vida de Jornalista, que realmente essa série é maravilhosa, a série Memórias, e tá com uma nova temporada. Tá incrível também, né? Acho que ele tá numa segunda temporada. A gente fez um podcast recentemente sobre uma série The Marvelous Mrs. Maisel também, que é um conteúdo aí mais judaico. Então escutem o nosso episódio e assistam a série. Tá com uma nova temporada aí pela Amazon. E o último podcast, assim, que não tem a ver com o judaísmo, não é judaico, mas tem a ver com o Brasil, tudo que... com a essência do buraco em que a gente se enfiou hoje, que é o retrato narrado, que traça aí um retrato, aí, um perfil tenebroso aí das origens do Jair Messias Bolsonaro, que eu acho que é essencial para quem quiser entender o buraco que a gente está enfiado hoje, né, com todas essas crises, né? Então fica aí a minha dica de coisas que eu tenho visto e ouvido nos últimos tempos. Esse podcast Retrato Narrado é excelente. Eu ouvi ele quando eu tava indo na academia e ele é muito bom porque você fica com muita raiva, então você faz bem os exercícios com mais peso. Pra quem tiver com um projeto Musa Fitness Verão 2023, é um excelente podcast pra ser ouvido. Eu punha bastante peso no leg press e fazia, é ótimo. É uma excelente, é muito bom. Os podcasts da Novelo são sempre muito bons, né? E aí eu vou indicar o Praia dos Ossos, que também é da Rádio Novelo, e sobre o assassinato da minha xará, Ângela, pelo Doca Street em Búzios, na Praia dos Ossos. É um podcast, é um primor de podcast narrativo. E esse eu não sei, mas o Retrato Narrado é uma jornalista também, né? É a Carol Pires. Também a gente procurar aí também conteúdos produzidos cada vez mais por mulheres, né? Sim. Eu acho importante. Nessa deixa eu recomendo também o podcast Midrashiando, apresentado pela Rabina Fê da comunidade Shalom, que é uma graça de podcast, né? Ela conta super gostoso as histórias e eu gosto que ela vai perguntando algumas coisas. Mas ele ficou muito bravo, mas você não ficaria? E eu respondo pra ela. Enquanto eu tô ouvindo o podcast, eu respondo. Que nem o Boa Noite do William Bonner, que eu respondo também. Sim, tem nossa amiga Priscila também, Franco, que tá arrasando aí no Instagram com Pergunta pra Morar, né? Conteúdo super descontraído sobre o judaísmo. Eu acho que ela também tem um podcast, se eu não me engano. Não sei se ela ainda produz, mas ela tinha um para quem se interessa mais em escutar sobre as paraxás da semana. Eu acho que ela traz uma visão assim mais de interpretação das fontes, que... Pra quem se interessar também, acho bacana. Pode crer, ela tinha... Fica aí o jabá, então, da comunidade judaica inteira. Ela tinha... Não, das mulheres da comunidade. As mulheres da comunidade Isso judaica. Aí. Exatamente. Afinal de contas, é por nossa causa que nascem os judeus. Né? Muito bem. Então, meninas, de novo, eu queria agradecer demais a presença de vocês, terem aceitado o nosso convite. Bom, e claro que a gente não podia deixar de agradecer os nossos ouvintes apoiadores. O Marco Santos, Ana Carolina Bragança, o Davi Berarra, a Heloísa Montenegro, o Jô Silvestre, João Torquato, o Sérgio Raposo, a Juliana Albuquerque, a Sara Moraes, o Alan Oliveira, Otto Canabrava, a Fátima Soares, o Gregory Chebeliski, o Urilan, a Maria Eduarda Yerker, o Paulo Almeida, a Luísa Palácio, o Miranildo Filho, a Ariela Kilinski, a Ivana Leite, Fernanda Goulart, a Laís Lima, Jurandir Manuel e a Sara Bergamin. Com a ajuda de vocês, a gente consegue manter o Torá no ar. Muito, muito obrigada! E, bom, então a gente vai terminando por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o Torá com Fritas. Por seguir no Twitter, @Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido.
Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @oaludesempre ou @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.